Ok, começou. Ok, pessoal, então, senhoras e senhores, boa noite. Dando continuidade aos eventos da Semana de Ciência e Tecnologia, a SCIT 2021 do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, com o tema A Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Planeta, agora teremos a palestra com o título Subsídios da Linguística de Corpos e algumas aplicações em sala de aula voltadas para o ensino de língua estrangeira, com o palestrante Marcos Pereira Feitosa. Marcos Pereira Feitosa é professor de língua inglesa da Universidade Federal de São João del Rei, obteve o título de doutor em 2009 pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, com trabalho Legendagem Comercial e Legendagem Pirata, um estudo comparado. Possui mestrado pela mesma instituição, definido em 2005, com trabalho Uma proposta de notação de corpora paralelos com base na linguística sistêmico-funcional. Além disso, possui graduação em secretariado executivo trilingue pela Universidade Federal de Viçosa, concluída em 2002. O professor Marcos possui vários trabalhos publicados, apresentações e orientações na área de linguística aplicada, com foco na tradução, linguística de corpos e linguística sistêmico-funcional. Eu peço aos inscritos para que mandem suas perguntas via chat, para que possamos direcioná-las para o professor ao final da sua apresentação, de acordo com o tempo que tivermos disponível. Com grande prazer que eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Marcos. Muito obrigado, Ronaldo, não só pela apresentação, mas também pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu gostaria também de já começar agradecendo a todos vocês por estarem aqui presentes. Bom, então já fui apresentado, vocês já sabem quem eu sou e em qual instituição eu estou também. E o título do trabalho. Então, quando eu penso em corpus, primeira coisa, tá, isso parece latim, né? É porque é latim, realmente. Ah, isso é um corpo, mas é um corpo de quê? De textos. Ah, a palavra me diz isso? Não. Tá cortando muito, Thay, que você falou? É isso? A minha voz está chegando ok aí para outras pessoas? Para a gente aqui tá perfeito, Marcos. Tá, ok, vou continuar então. Obrigado. Então, normalmente chamamos de corpus uma coleção de textos. Mas não é apenas uma coleção de textos. Por exemplo, se você tem a obra completa de Shakespeare em um volume, isso é um corpus? Só se você agrupou aquilo com um determinado propósito, um determinado critério, e se você pretende analisar aquilo. Senão, aquilo não é um corpus. Ah, mas então nós sempre fizemos isso, sempre tive um objeto de estudo que era ou um texto ou um conjunto de textos, e eu defini como são. Mas esse conjunto de textos tem também que ser passível de análise, ou automaticamente usando um computador, ou, o que é mais frequente, semi-automaticamente. Quer dizer, você usa o computador, mas você tem que intervir, você tem que interagir e dar os seus comandos. Esse é o mais comum. E por que eu vou usar o computador? Por que eu não saio procurando no olho o que eu quero? Porque aquilo escapa aos nossos olhos. Esse que é o problema. Então, essas são as definições dadas pela Tonini Bonelli. Eu vou mencionando rapidamente só algumas referências, no final vai ter todas elas. Mas, ok, entendi o que é o corpus, mas o que é a linguística de corpus? Linguística é estudo de linguagem, não apenas da língua, mas também de línguas. Ótimo. E quando você tem um desdobramento da linguística com uma interdisciplinaridade com outras áreas, nós falamos que é linguística aplicada. Dentro das inúmeras áreas da linguística aplicada, temos essa parte da linguística que se utiliza dessas coleções normalmente extensas, mas eu vou tomar a liberdade de discordar um pouquinho dessa definição depois. Essas coleções de línguas que são grandes e que eu vou usar o computador para poder localizar os dados para mim. E por que eu vou usar isso? Porque não adianta dizer que uma coisa é ou não usada na língua só pela minha intuição de falante. Ah, essa estrutura é comum, sim, eu já vi isso muito, eu acho. O que é mais comum? É isso ou é outra estrutura? O que é mais comum? Falar, por exemplo, café com leite ou dizer leite com café?
aqui na minha região é café com leite. E num espectro mais amplo? Não sei, vou verificar nos textos. É esse que é o detalhe. Você precisa consubstanciar os seus achados com informações que são claras. Eu tenho aqui dados. Quanto maior essa extensão de textos, quanto mais abrangente em gêneros textuais diferentes, mais significativa para aquela língua ela é. Mas nós vamos ver depois se é necessário que seja tão significativo ou se não tem pesquisas mais específicas, dependendo da finalidade. Tudo bem, e como eu vou classificar esses corpora? Um corpus, vários corpora. Sendo que um corpus pode ser subdividido em subcorpora. Um tipo comum de corpus a ser estudado é um monolíngue simples. Porque os textos de um corpus são necessariamente autênticos. Eu não vou escrever textos para compor um corpus. Posso até aproveitar e usar, por exemplo, textos que eu produzi em outro momento. Eu próprio já usei como corpus um conjunto de traduções que eu fiz, por exemplo. Mas eu, na época, traduzi porque precisavam que tais textos fossem traduzidos e eu fiz. Isso é uma produção autêntica, espontânea. Era necessário ter uma tradução daquele texto ou traduzir o texto. Monolíngue simples quer dizer que eles são todos produzidos nessa língua. Então, eles não são traduções, são todos textos originais. Podem ser escritos, podem ser orais. Corpus oral? Como que eu faço? Vou gravar tudo? Sim. E o programa vai captar a minha voz? Não. Alguém tem que transcrever esse corpus. Tem que digitar tudo que foi dito usando as marcações de transcrição de fala. Nossa, mas alguém faz isso? Sim. Alguns corpora grandes de língua inglesa incluem diversos gêneros textuais orais que foram registrados. Até no Brasil, por exemplo, a UFMG tem eu não participei dessa pesquisa deles, foi depois já, quando eu não estava mais envolvido naquele laboratório, mas eles têm uma pesquisa que foi desenvolvendo um corpus oral do português brasileiro. Eles chamaram de C, de corpus, oral, então o nome ficou parecendo que era canto, ficou Coral Brasil. Esse corpus você consegue comprar por aí. Você compra um livro que descreve como ele foi feito, ele vem com um DVD-ROM de dupla camada, tem 6 GB, esse corpus. E você pode pesquisar. Está lá em formato de texto puro, todos os TXTs, toda a transcrição de tudo que foi dito em inúmeros exemplos de gravações desde pedidos de restaurante feitos por garçom até palestras, inúmeros gêneros textuais. Eles quiseram que fosse de português brasileiro em geral. A verdade é que, pelo menos por enquanto, ele tem apenas Minas Gerais, mais especificamente, apenas na microrregião de Belo Horizonte. Mas já é um começo, já é um corpus que podemos usar como referência de português falado, se não no Brasil como um todo, pelo menos naquela região de Minas Gerais. Já é uma referência, podemos fazer pesquisas. Tal expressão é mais usada colocada com essa outra expressão ou dissociada dela, e nesse outro contexto? Isso é um corpus monolíngue simples. Todos os textos foram produzidos espontaneamente e são originais nessa língua. Tá, e o que seria um monolíngue comparável? Quer dizer que nem todos os textos foram originalmente produzidos, seja escritos ou falados nessa língua. Alguns foram produzidos originalmente nessa língua. Outros são traduções de textos de outras línguas para essa. Se você vai considerar normalmente isso, faria sentido ter 2 subcorpora desse único corpus, para você poder fazer o contraste. Temos também o corpus paralelo bilíngue. O que é isso? Um texto numa língua e a tradução dele para outra. Ou vários textos em uma determinada língua, originais, e as traduções de todos esses textos para uma outra língua. Se eu quiser, eu posso ter um paralelo multilingüe. Por exemplo, eu posso ter diversas obras escritas por tal indivíduo e a tradução de todas essas obras para 3 línguas diferentes. Eu faço ele paralelo, eu vou alinhando, eu tenho tudo isso. Então, eu posso verificar, por exemplo, com que frequência uma estrutura de uma determinada língua foi retextualizada na outra língua com uma outra estrutura. Ao dar aulas de tradução, com frequência eu vou verificar o que aconteceu num corpus paralelo. Nem que sejam pequenos. É onde eu digo que isso de ser representativo da língua é o interessante para falar se é ou não usado na língua. Mas só para verificar algumas possibilidades, você pode usar corpora menores também.
Você pode usar isso em salas de aula com os seus alunos. Você pode até pedir que o seu aluno pesquise isso se tiver o computador na sua frente. Você pode dar aula no laboratório com o seu aluno para ele verificar em alguns textos se tal estrutura ocorre normalmente de uma maneira ou em outra em um texto e em outro. Textos, por exemplo, de gêneros textuais diferentes. Você pode ter um corpus que é sincrônico, tudo é da mesma época. Você pode ter um corpus que é diacrônico, textos de épocas diferentes. E aí você pode fazer o subcorpora de cada época, ou você pode tomar aquilo como um todo, dependendo da análise que você está fazendo. O corpus bilingue comparável é quando eu tenho textos de uma determinada época ou de um determinado assunto, de algum critério comum. Mas ele é produzido originalmente em mais de uma língua. Eles não estão em relação de tradução um do outro. Tenho textos em inglês e textos em português sobre esse assunto. E eu vou verificar alguma coisa nesses dois subcorpora e tratar como um corpus aquilo. É uma possibilidade. Então, não vou ficar especulando. Eu sei que isso é mais usado assim, porque na minha cabeça eu penso que é. Se você for analisar a frequência daquilo em vários textos, você pode ter uma surpresa. Muitas coisas escapam aos nossos olhos. A gente não percebe só porque leu. Acontece muito de você estar lendo uma obra e aquilo entrou de um modo na sua cabeça e você nem percebeu quando ou como. Eu vou dar um exemplo meio simples e vai parecer bobinho, mas é um exemplo que aconteceu. Ainda na pesquisa lá do meu mestrado para trás, eu tinha decidido analisar como um determinado romance traduziu. Algumas traduções de línguas antigas traduzidas realmente pode não ser a tradução correta do que está escrito. É que tá para o que a pessoa que estuda a tradução, não necessariamente uma tradução é certa ou errada, ou adequada ou inadequada. Nós dizemos o que ocorreu, nós escrevemos. Se isso é adequado ou não é ponto de vista. Claro, tem casos de equívocos, equívocos grandes. A pessoa viu um actually e traduziu como atualmente, a pessoa desconhecia a palavra. Acontecem equívocos. Mas muitas coisas não são erros, são estilos de tradução diferentes. Aquela tradução pode ser apropriada para uma coisa e não para outra. E pode até mesmo ser apropriada para um público e não para outro. Você está traduzindo o quê? Para quê? E para quem? Uma tradução muito ao pé da letra pode ser útil para alguém que está estudando a forma antiga daquele texto. Mas se é para entretenimento, vou começar a modernizar tudo. Então, isso depende. E se for um texto sensível? Por exemplo, um texto político, ou um texto que já tem fãs que estão acostumados com a linguagem daquele jeito, ou mesmo um texto religioso. Todo mundo já se convencionou a traduzir isso desse jeito. Eu percebi que, na verdade, essa outra palavra seria uma tradução melhor. Você faz isso e o pessoal te esculacha. Então, você tem que verificar. É o quê, quê e para quem. Eu vou traduzir Romeu e Julieta. Tranquilo. Vou mostrar toda a linguagem, traduzindo tudo literalmente, enchendo de notas de rodapé. Por quê? Eu estou traduzindo para estudiosos de estudos literários. Ok. Não, eu vou traduzir Shakespeare e para crianças. Nossa, eu vou simplificar o texto inteiro, eu vou. Então depende o que e para quê. De língua antiga, o principal problema é eu compreendo o que aquilo significava. Eu tenho que fazer uma pesquisa primeiro sobre isso. Porque uma coisa, por exemplo, eu ler Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato na década de 30. Outra coisa é eu ler o mesmo livro agora. Na prática, essas duas leituras não serão iguais. Pensei em deixar as perguntas para o final. Ok, tranquilo, vou fazer isso então. Obrigado pela dica. Voltando aqui então. Eu posso, por exemplo, montar um corpus porque eu já sei o que eu quero procurar. Eu quero verificar como que esse termo foi usado aqui nesse conjunto de textos. Então, eu vou basear em um corpus. Ou, às vezes, eu quero fazer igual o exemplo que eu falei. Eu estava lendo aquele romance e aconteceu um detalhe. Eu estava analisando a tradução de um livro da Margaret Atwood, em ano 2000, chamado The Blind Assassin. Saiu no Brasil como O Assassino Cego. Ele é um livro de um romance, mas de gênero híbrido. Ele
tem narrativas, mais de uma, de personagens diferentes, em primeira pessoa. Ele tem capítulos que são apenas descrições de fotografias, se você de começo não entende o que aquela fotografia é, você vai juntando detalhes. Tem recortes de jornal e aquelas notícias. E você vai ter que montar a história segundo a sua compreensão dessa colcha de retalhos imensa. Então, cada pedaço é num gênero textual diferente. Se você você vai ter então mais de uma narrativa, tem partes que nem são narrativa. Qual é o gênero textual no fim? É um romance, é ficção, mas ele é híbrido. Cada parte é de um jeito. E por isso eu achei interessante. Li a tradução dele, aí eu li o livro original pouco depois. A tradução me pareceu muito quase ao pé da letra, mas nada errado, assim, aceitável, tranquilo. E aí eu me deparo com vários artigos em inglês dizendo que era uma história de mistério, de detetive. E artigos em português sobre o livro, em revistas diferentes, vários críticos, falando sobre uma obra de cunho feminista. Por que que eu lendo o livro não percebi nada sobre feminismo no livro, quando eu li. Falei, não, vai ver, eu não peguei, tinha uma nuance, tinha um detalhe, alguma coisa, né? Afinal, vários críticos, não apenas um, disseram isso. Mas só os que falaram da obra em português. Tá, mas a tradução foi tão diferente assim? Pelo contrário, foi quase ao pé da letra. O que aconteceu? Então, eu fiz o chamado a Corpus Driven Research. Foi direcionado pelo Corpus. Como que é isso? Eu faço uma lista de palavras e eu vejo o que o Corpus me traz, o que aparece. Mas como que eu faço essa lista de palavras? Eu vou usar um programa, um software para isso. Que softwares que tem? Vários. Tem para Windows, tem para Linux. Eu nunca usei, mas tem para Mac. Enfim. Então, o programa mais famoso aí, há mais de 20 anos, é o Wordsmith Tools. Ele é o mais famoso, mas também é o mais caro. Ele custa caro. Nunca vi uma versão craqueada dele que funciona bem. Eu usei ele no laboratório, porque esse laboratório comprou a licença do programa e usava. Atualmente, eu tenho recomendado muito o AntConc. Conc de concordancer, porque o concordanciador é uma das principais funções. As funções mais usadas são a lista de palavras e o concordanciador. Vocês vão ver o que é isso daqui a pouco. Então, é só digitar no Google, AntConc, escrito desse jeito. Vai aparecer, pode baixar, é de graça. Ele nem tem que instalar exatamente, ele é um arquivo executável. Eu só baixei no meu computador e copiei para minha área de trabalho. Dá 2 cliques que ele abre e funciona. Você pode configurar e pode usar. Você vai carregando os textos do seu corpus. Pode carregar uma pasta de vários textos. Os textos têm que estar em formato TXT. Ele aceita HTML, mas eu não recomendo, porque ele confunde os comandos de HTML com anotações. Anotações? Você pode anotar. É semelhante às etiquetas, tags, de programação de computador. Mas calma que você não precisa saber programar um computador para poder fazer essa pesquisa. Mas a gente, às vezes, não tem só o texto. Eu acrescento anotações, categorias. Elas podem ser, por exemplo, classificações morfossintáticas. Esse daqui é um exemplo de um corpus anotado, usando um parser, um etiquetador automático morfossintático. Ele adivinha, com um acerto aí de cerca de 70%, quais são as classes de palavras. Então, como que eu leio o texto? Eu ignoro tudo que está depois desse traço inferior. Tá? É o que em inglês chamamos de underscore. A galera no Brasil adora falar um tal de underlines. Tá? Underline é sublinhar, é outra coisa. Esse aqui é o traço inferior, e em inglês é o underscore. Então, ele é um artigo e tal. O texto é The Fulton County Grand Jury said Friday an investigation. E aqui são as anotações. Eu posso anotar também de outro jeito. Eu posso usar parênteses angulares, angle brackets, aquele que parece sinal de maior e menor, e acrescentar o que eu quero. Eu sei como é, em programa de computador, isso é só para deixar um lembrete para o programador. Não vai executar nada. Exato. Mas eu posso configurar o software para contar ou não as minhas anotações, para verificar o que aconteceu. E como que eu faço isso? Esse aqui é um exemplo de como configura o AntConc. Então, eu posso mandar ele mostrar essas etiquetas ou esconder.
O padrão dele é escondendo as etiquetas, mostra só o texto, para poder verificar só as palavras e ignorar as anotações. Se eu quero olhar as anotações, eu vou ter que fazer isso daqui. Vou ter que desmarcar essas caixas. Colocar para mostrar as etiquetas. Aí, seja aquele morfossintático, ou seja o outro, que eu usei mais, que eu colocava categorias gramaticais usando a gramática sistêmico-funcional, que é um pouco diferente. Eu usava a gramática sistêmico-funcional apenas porque ela me permitia analisar mais de uma língua com critérios semelhantes. Inclusive, para poder anotar o meu texto, eu usava uma categorização na forma de um código numérico. Assim, eu conseguia ver as categorias, mas de um modo sucinto, pequenininho, para não tampar toda a minha linha de concordância. A gente vai ver isso depois. Aqui, por exemplo, eu peguei meu livro The Blind Assassin em inglês. E eu criei uma lista de palavras. É só clicar aqui em Word List. Obrigado. Start. E vocês vão olhar a palavra mais frequente, não me assombra que seja the. Depois, of, and. Elas não têm carga ideacional. Nessa gramática falamos em termos ideacionais, quer dizer, expressam realmente a ideia. Substantivos, verbos, adjetivos. Tem as que são interpessoais. Por favor, com licença, penso que, acho que, etc. E tem as que são meramente textuais, que serão as mais frequentes, como artigos, preposições, conjunções. Elas só organizam o texto, não querem necessariamente transmitir uma ideia. E pronomes são ideacionais, mas eu espero que eles sejam frequentes. O pronome she apareceu muito, então estamos falando muito sobre alguma personagem mulher. O pronome he foi menos, mas não foi pouco não, foi bastante. E aí que foi a primeira dica que eu peguei de por que essa diferença no romance em inglês e em português. Em português, ela apareceu inúmeras vezes também. Ele, não. Falei, gente, o que foi? Então fui olhar uma função que o Wordsmith Tools tem, que infelizmente essa o Ant-Conc não tem, o alinhador. Viewer and Aligner. Que aconteceu? Coloco o original e traduzido. Eu fui clicando em todos os she e vi. Cliquei nos he, ela usou sujeito elíptico. Omiti para quase todos os he. E nos she usava. Teve mais ela do que she. Teve caso que em inglês o she era elíptico, porque era depois de and, ou depois de outra conjunção coordenativa. E em português estava explícito. Ah, mas ela fez isso por quê? Não sei, eu não conversei com ela. Isso pode ter deixado uma imagem de muito ela em português, e alguém pode ter entendido que é um foco na figura feminina. Talvez por isso tenham dito. Pode ser apenas porque as principais protagonistas eram mulheres, e realmente eram. Mas tinha vários personagens do sexo masculino também. Apenas as duas que mais falavam eram duas mulheres. Aqui, por exemplo, eu fui rolando mais abaixo. E vocês vão vendo. Ah, então depois de umas 200 palavras, começou a ter aqui algumas frequências, né, que já são poucas, 5 palavras, 4, mas muitas, porque esse texto tinha uma densidade lexical muito alta. O que é isso? Aqui mesmo vocês vão ver o número de word types e o número de word tokens, que é muito maior. Tokens são todas as palavras, independente de se ela já apareceu antes ou não, se ela é repetida ou não. Type é que palavra que tem. Se ela apareceu 500 vezes, eu não coloco 500 dela, eu coloco uma dela. Então, eu vou ter 500 tokens desse único type. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde. Mas o considered apareceu, por exemplo. Eu pensei, olha, gente, curioso, considered em vez de consider. Será que é porque é uma narrativa, está tudo no passado simples? Bom, fui lá, cliquei e ele me mostrou o concordancer. To do the concordance é o quê? Você vai ver como que ocorre. E eu não pedi para esconder as minhas etiquetas porque elas são curtinhas, são só códigos numéricos. Cada número quer dizer uma coisa diferente. Nessa apresentação eu não vou ter tempo de explicar como ele funciona. Quem quiser pode me procurar depois, eu posso falar mais sobre ele. Mas são categorias de uma gramática específica, gramática sistêmico-funcional, do Michael Halliday,
que analisa essas funções comunicativas, porque entende a língua como um sistema de escolhas do falante. Então, estava tudo no passado? Nem tanto. Olha, aqui era uma voz passiva. Aqui, de fato, era um pretérito mais que perfeito. Aqui era um adjetivo passivo, aqui era outra voz passiva. Então, não era necessariamente passado. Era adjetivos passivos, com o particípio passado do verbo. Então, isso aconteceu desse modo, nesse texto. Eu ia sair catando o livro inteiro como que a palavra foi usada para poder verificar. Considered o quê? Eu coloco considered to com um verbo? Ou é possível colocar um pronome? Sim, aqui está um reflexivo. E você pode colocar também simplesmente um sintagma nominal, a noun phrase. Aqui eu expliquei um pouquinho, bem por alto, o que seria essas anotações. Eu falei, por exemplo, dependendo da posição, na primeira posição, cada número quer dizer uma coisa, cada dígito. A segunda é interpretada segundo a primeira. Aí na terceira eu falo se ele é um participante, quer dizer sujeito, objeto indireto. Se ele é um processo, um verbo, né? E que categorias. Independente do tipo de verbo, se a categoria for um, é uma que é mais ativa. Se for dois, é uma que sofre a ação. Esse aqui é um pedacinho só do código. Por exemplo, um processo material, quer dizer, um verbo de ação. Se ele cair no participante que é do número 1, é porque ele é o ator que executa. O número 2 é a meta que sofre essa ação. E se for de um mental, por exemplo, um verbo ver, um processo mental, o número 1 é o que realiza essa experiência, o experienciador. O 2 é a coisa que sofreu a ação, a coisa que foi vista, o fenômeno. Por aí vai. É quem tem uma coisa ou é a coisa que é possuída no relacional? E assim segue. E com isso eu pude falar de maneiras mais específicas ou menos específicas diversas análises do meu texto original, em inglês, alinhado com o meu texto traduzido. Então, essa ferramenta, que é o Viewer and Aligner, ele foi alinhando o que aconteceu no original e na tradução, e foi mostrando. Eu pude verificar que, nesse livro, a tradutora atuou quase que, ao pé da letra, manteve muito. Até onde era esquisito, ela manteve a estrutura. Tem traduções que vão preferir fazer diferente, vão adaptar para o que é mais comum em português. Então, e o programa gerou os dados do meu corpus. A parte que eu anotei não foi o livro inteiro que tinha 500 páginas, foram só os primeiros 3 capítulos. Então, a parte que eu anotei, mesmo assim, o texto original tinha mais caracteres, desculpem, do que o texto traduzido. A Mona Baker falava em seus universais de tradução que textos traduzidos tendem a ser mais longos por causa do fenômeno da explicitação. Eu explico mais no texto traduzido o que aconteceu. Isso é comum, mas não dá para falar que toda tradução tem isso. Por exemplo, eu já verti para o inglês diversos artigos científicos que em inglês ficaram mais curtos. É porque o inglês é sempre mais curto que o português? Não. Já aconteceu, dependendo do texto, de ao verter do português para o inglês ficar maior. Isso vai depender muito do texto, do gênero, do tipo, do estilo da língua também, várias coisas. O Tony Berber Sardinha, ele sugeriu traduzir tokens, que seriam todas as palavras, incluindo suas repetições, como ocorrências. E os types, que são que palavras existem ali. Se uma palavra ocorre várias vezes, ela conta apenas como um type. As formas. Essa tradução é debatida, discutida, nem todo mundo concorda. Minha sugestão é usar os termos em inglês. Os programas mais frequentes, tanto o Wordsmith Tools quanto o AntConc, são da Nova Zelândia, então foram traduzidos em inglês. Muito usados no Reino Unido, então ficou em inglês. Eu sugiro usar tokens e types em inglês mesmo. Porque tem gente que traduziu, por exemplo, como formas o token e o types como palavras, porque é o conceito de palavra do Microsoft Word. Então, já que tem esse problema, e o que seria uma relação entre os types e os tokens? Eu vou dividir o número de tokens, todas as palavras com repetição, pelo número de types e multiplico por 100. Então, eu vou ter a densidade lexical dele. Mas ela pode ser diferente em diferentes partes do texto. Esses 3 capítulos na íntegra tiveram uma densidade lexical 27,95 em inglês e 29 em português. O texto ficou com uma maior densidade lexical em português? Depende de como ocorreu a tradução. Mas por que isso? O próprio número de tokens é diferente e o número de types também.
E se eu quiser padronizar isso, o que, que é? Ah, você não falou que o texto era de gênero híbrido? Então, cada pedaço do livro pode ter uma relação type token diferente. O que, que eu faço, então? Você pode deixar o programa calcular automaticamente, e ele faz isso. Ele pega o Standardized Type Token Ratio. É o quê? A cada 1000 palavras, ele faz a média. E depois ele soma essas médias de 1000 em 1000 palavras. Então, se num pedaço do texto é de um jeito, em outro é de outro, ele vai verificar ao longo que razão é mais frequente ao longo do texto, e não fazer um único cálculo do texto todo. E nós vimos que mudou bastante. A densidade lexical aumentou muito ao considerar em seções e não como texto como um todo. Possivelmente por ser de um gênero híbrido. E como que ele vai contar isso? Aqui eu peguei um exemplo tirado daquele pedacinho que eu alinhei, logo no começo. Então aqui eu tenho uma expressão. Vou contar as palavras igual o Word conta. Eu vou ter o número de types. Imagine the monarch Aga Muhammad Khan, who orders the entire population of the city of Kerman murdered or blinded. No exceptions. Beleza, o que, que eu tenho aqui? 21 palavras. Não repete nenhuma. Repete, olha. The. De novo. The. De novo. The. São 3 tokens de um único type. E o of the city. Também tem o of em mais um outro ponto. Of Kerman, que é o nome do lugar. Então, são 2 tokens de um único type. Então, type token ratio é o quê? 18 dividido por 21. E eu multiplico por 100. Para poder conseguir. Nossa, isso aqui teve uma densidade lexical enorme, né? Calma, 85 é altíssima. Mas foi nessa sentença apenas. No livro como um todo, claro que diversas palavras vão ser repetidas mais. E a tendência é quanto mais longo, mais baixa será a densidade lexical, porque você terá mais repetições de determinados types em mais tokens. Quanto maior o corpus, mais significativo ele é dessa língua. E quanto mais abrangente, o número maior de gêneros textuais, também. Então preciso que ele seja significativo. Se você quer dizer o que é comum na língua, sim. Mas você pode querer analisar um caso específico. Além disso, e se você quer um corpus oral que precisa ser transcrito? E se ele não está pronto, eu tenho que preparar o corpus, digitalizá-lo. Ou talvez eu opte por fazer um corpus de pequena dimensão. Talvez eu prefira só analisar uma obra e falar só sobre o que tal autor disse ou tal pessoa disse. Eu poderia fazer um corpus, por exemplo, das palestras desse evento inteiro. Vou transcrever tudo o que foi dito em português em todas e verificar o que é comum no gênero palestra online durante a pandemia no ano de 2021, apenas no mês de outubro. Tá aí vendo? É um critério. Seria um corpus válido, uma análise da língua. E depois eu uso isso para pesquisar o que é ou não usado nesse tipo de gênero textual, nessa época. E você pode fazer isso. Claro que eu posso comparar, por exemplo, uma palestra de agora com uma presencial que teve alguns anos antes. Posso fazer essa diferença, uma análise diacrônica e não sincrônica, épocas diferentes. Eu posso, então, visualizar a lista de palavras, verificar o que aparece com mais frequência, o que é menos frequente. Vou clicando na palavra para ver no Concordancer que palavra ocorre com o quê. Eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna minha, de uma disciplina que eu tinha dado de linguística de corpos, aplicada ao ensino de língua inglesa. Essa aluna minha, a Edna, ela pegou um romance que ela estava analisando para literatura, Frankenstein, da Mary Shelley. Beleza, já tem 200 anos aí de publicado. Assim que ela abriu, uma das palavras mais frequentes era but. Aí ela, nossa, mas por que esse livro tem tanta discordância assim? Isso é comum na língua? Aí ela foi testando em outros livros e foi vendo que não. Aí eu pensei, será que é do gênero textual? Será que é de livro de ficção científica? Que é ficção científica, Frankenstein. Ou será que é uma coisa da Mary Shelley, da autora? Ou será que é algo do século XIX? Afinal, o livro foi publicado em 1818.
pode ser que seja diferente agora. E me deu também uma ideia, será que é tudo adversativo mesmo? Joga aí no corpus. Eu falei com ela, ela fez. E ela jogou, e a gente viu que muitos não eram adversativos. Tinha um monte de but no sentido de apenas. It is but an example. Como quem diz, it is only an example. But era muito usado antigamente com esse sentido. Hoje em dia ainda pode ser usado, mas é mais raro. Aí ela falou, mas isso não apareceu em outros textos antigos. Eu, será que é do gênero? Vamos pegar então outro. Ela, e se isso for de fala tipicamente feminina? Aí eu, faz assim, pega outra ficção científica de autoria feminina também. Aí ela ficou sem saber, como eu adoro ficção científica, catei um dos meus, passei para ela. Eu tinha esse em formato eletrônico, converti para TXT para ela poder analisar. The Mad Adam Trilogy, da Margaret Atwood. É a mesma autora do outro texto, mas isso é coincidência. Eu sou fã dela também, mas deixa isso à parte. O livro dela é enorme, é uma trilogia e cada livro é grande. E é ficção científica, uma distopia, na verdade, futurística. E ela comparou. Então, tá aqui, a 12ª palavra mais frequente, com 687 tokens, era but. Nossa, isso é o quê? Tá chegando perto de 1000? Quantos tokens? 76 mil. Isso é muito relevante. Ela resolveu verificar, então, quando que isso acontece. Clica na palavra, abriu o concordancer. Nothing remained but a blasted stop. É o sentido de only, just, apenas. E nesse? Não, nesse é adversativo. Nesse também. Mas nothing but é o sentido de apenas. Which I had entertained but a few moments. Aqui tá ambíguo, pode ser as duas coisas. Nossa, vou olhar tudo, aí eu faz assim. Pode olhar tudo. São muitas, são centenas. Olha só os que têm alguma forma do verbo be logo antes. Posso mandar buscar be em todas as formas? Eu posso pôr be asterisco. Ele vai achar tudo que começa com B é seguido de outras coisas. Mas o verbo be tem outras formas muito diferentes. Am, is, are, was, were. O que eu faço? Busco essas. Mas são só aí umas 6 formas, né? Então, ela fez essas buscas. Is, but. Só apareceu essa. E era realmente sentido de apenas isso. Are, but. Só teve esse. Já o was, but apareceu bastante. O were também. Porque a narrativa normalmente no pretérito simples. Apareceu mais. Quando postou apenas o be, apareceu outras coisas que não tinham a ver, como beneficial. Apareceu beauty, behold, bed. Mas não tem problema, porque mesmo assim o que era be foi o que mais apareceu aqui. Já ajudou. Imagina ter que catar milho nisso o livro inteiro. Não ia dar certo. Aqui ela já conseguiu localizar e ver que, de fato, tinham vários casos de but como apenas. Aí, e no Mad Adam Trilogy? O but apareceu muito também. Nossa. Será que aqui também? Esse livro é recente, esse livro tem menos de 10 anos de publicado, pelo menos a trilogia completa. O primeiro volume dela também saiu em 2000 e pouco, não chega a ter 20 anos. Mais de 2.000 ocorrências aqui. E o tamanho do corpus? Bom, olha o número de tokens, né? 356. É muito maior do que o outro. Mesmo assim, isso é muito significativo. É a 19ª palavra mais frequente. O que acontece ao clicar em but? Um monte. O primeiro, de cara, Harry Naked Maniac wearing nothing but. Mas a expressão nothing but, ela ainda é comum para dizer apenas o nothing but. O problema é o but sozinho, que a gente não entende que talvez não seja comum. E o nothing but só apareceu essa vez. Fui no resto. É tudo adversativo. Vamos rolar abaixo? Aqui tem do primeiro até o 24. Vamos lá para 2000 e cacetada. Nossa, mas o pessoal discorda muito desse tal de Zeb, né? Pelo visto, esse Zeb está discordando muito no livro. Mas se é uma distopia que tinha facções brigando, discutindo, claro que vai ter muita discordância. Então, isso não quer dizer necessariamente que ficção científica tem muita adversativa. Isso quer dizer que essa obra teve.
Teria que fazer um corpus maior, e já extrapolaria o escopo dessa minha aluna. Então, ela não fez muito além disso. Ela só chegou até aqui. E ela fez a mesma busca com is, com are, com was, para ter certeza. Essa primeira, is but, no sentido de apenas. Mas olha só, ele estava falando de uma leitura de um texto sagrado antigo. Então o but como símbolo de apenas, nessa obra só apareceu como uma referência de coisa antiga. Posso afirmar, então, categoricamente que o but, significando apenas, é antigo e está em desuso? Não. Posso dizer que nessa obra não aconteceu. Mas se fizermos mais pesquisas com mais obras, se for pesquisando, separando diacronicamente o que é antigo e o que é atual, dá para saber qual deles é mais usado hoje em dia em inglês. Dá para ver também se isso é mais usado em um gênero textual, se isso é mais usado em outro gênero textual, e os próprios alunos podem pesquisar isso. Temos corpora amplas, só que alguns são pagos, como o Brown Corpus, o British National Corpus, BNC. Esses são pagos. Mas se você pensar bem, eu posso usar um Google para verificar só se ocorre muito ou pouco. Cuidado, o Google, ele tem um monte de coisa que não tem nada a ver com o inglês padrão. Tem muita coisa de aprendiz. Por exemplo, aqui eu fui buscar o be, but, mas como o corpus é muito grande, apareceu tudo que começa com be. Então, nesse, não ajudou muito. Foi melhor buscar been e been separadamente. Por quê? Muito extenso. Então, a busca coringa não ajudou tanto. Quanto maior o corpus, mais específicas terão que ser as buscas. Um corpus grande, vou usar para quê, então? Para falar geral da língua, claro. Mas eu também uso para fazer dicionários. Hoje em dia o pessoal não sai mais coletando papelzinho com citações de palavras como faziam no século XIX para fazer dicionário. É tudo baseado em corpus atualmente. Desde os anos 80, no século passado, é tudo baseado em corpus. Para fazer glossários dentro de terminologia, para fazer livro didático, hoje em dia eles nem escondem muito o que tiraram de corpus. Eles já mostram de cara. Vamos ver aqui um exemplo de um livro didático que eu peguei. Look at these concordance lines and identify the meaning of there in each case. Ele deixou bem claro que isso é do concordance, do software. Ele não falou, nem tentou esconder ou falar só que é uma coisa comum. Não. Ele já falou que tirou de um corpus. E que ele já deixa isso escrachado no livro hoje em dia. Aqui tem um outro livro, que até com um dos autores é o mesmo. Então, o McCarthy é famoso por falar sobre corpora. Olha só, ele deixou bem claro que era do concordanciador, do software dele, e que era de um corpus oral. Está anotado, speaker 1, speaker 2, conversa oral, informal, para pegar expressões coloquiais em inglês com a palavra I. E a maior parte das vezes não era o sentido literal, mas expressões idiomáticas. Eye test, ok, era um exame ocular, realmente. Mas keep an eye, vigia aí, né? Toma conta. Your mind's eye, como você entende um assunto. Keep a general eye, ter aquilo em atenção. Something in my eye, não, aqui realmente é literal. Mas it caught my eye, atraiu minha atenção. A maior parte das vezes foram expressões coloquiais que eu posso usar para ensinar. E ele pôs direto no livro didático já as concordance lines. Já deixou isso assim, explícito. Isso já está ficando cada vez mais comum no ensino de língua e você pode pegar os seus alunos e mandar buscar aqueles termos e ver. Desde que tenha computador, e mesmo que você não tenha um corpus muito grande de referência, junta algumas obras literárias, isso já é alguma coisa. Junta algumas coisas. Ou pega uma dessas coisas que são gratuitas. Aqui ele já fez um pouquinho disfarçado. I mean. You can use I mean to repeat your ideas or to say more about something. I mean is one of the top 15 expressions. Como que eu sei que é uma das 15 expressões mais usadas para isso? Ele tirou de algum corpus. Aqui ele não foi tão explícito. Mas ele deu a dica para ensinar a língua, dizer o que é mais usado e o que é menos usado. Eu me baseio numa pesquisa que usa subsídios de corpora. Eu posso verificar também uma palavra isolada, como que ela é usada, como que é a regência verbal, que palavras ocorrem a até 5 palavras de distância daquelas, que expressões idiomáticas tem com essa palavra, ditos populares com essa palavra. Eu posso fazer toda essa busca. Posso contrastar autores diferentes juntando as obras, eu posso pegar se essa palavra em
assuntos diferentes, é usado de maneira diferente. Vou fazendo esse subcorpora e verifico. Também em épocas diferentes, em contextos diferentes, como é o uso das expressões. Posso testar num corpus maior. Eu falei, faz uma busca no Google, mas calma. Google vai ter aprendiz da língua, um monte de coisa. Mas vamos supor que algo aparece no Google só em sites de notícias de países de língua inglesa. Então isso é do gênero jornalístico. Pelo menos o gênero jornalístico isso é mais usado. Ah, isso aparece só em blog. Deve ser alguma coisa informal, talvez. Então, com devidos cuidados, você pode usar esses recursos da internet mais amplos, que não são um corpus organizado, um determinado critério. É um catálogo da internet como um todo, mas você pode usar à guisa de corpus. Você pode também pegar, por exemplo, algo como o Lengui. Ele é um corpus paralelo inglês-português. Eu tenho um monte de coisas traduzidas do inglês para o português e outras do português para o inglês. Escolho o que eu quero ver, mando buscar uma expressão, lingui.com.br, escolho o par linguístico e coloco o que eu quero buscar. Por exemplo, alguém uma hora eu falei não sei o que, dizendo, oh, but this is the bread and butter of the situation. The bread and butter of the situation? What do you mean? É aquela coisa básica, é o essencial do dia a dia disso. Tá, eu quero falar isso em português, como que é? Gente, eu quero ver. Como que outras pessoas traduziram? Ao buscar, de cara, a primeira opção já foi interessante. This is, of course, our bread and butter. Essa é, evidentemente, a base do nosso trabalho. Ah, então ele vai trazer as melhores traduções. Não necessariamente. Ele vai trazer traduções. Você vai ter que avaliar o que você acha que é melhor ou não. Por exemplo, em outros, ele traduziu bread and butter como o ganha-pão, porque era a base deles. Em alguns, ele traduziu ao pé da letra, o que eu nem diria que está muito certo. Em outros, é ao pé da letra, porque realmente estava falando de pão com manteiga. E por aí vai indo. Então, yet the routine is the bread and butter of crime analysis. Então, a rotina é o pão e a manteiga da análise? Não sei. Mas olha que legal. While the bread and butter of our markets is on the table, tem a faca e o queijo na mão. É o quê? Os elementos básicos para conseguir operar. Olha só, você ganha sugestões de como traduzir. Você descarta algumas, você não vai confiar nisso cegamente. Mas você vai ver algumas ideias possíveis. É um corpus, é gratuito e é útil. Aqui temos, então, as referências que eu citei no trabalho, mas posso recomendar muito mais obras, é claro. E muito obrigado. Estou à disposição também para quaisquer outras dúvidas que vocês tenham ou materiais que vocês gostariam de solicitar também. Esse é o meu e-mail, marcosfeitosa@ufsj.edu.br, e eu estou aberto para responder quaisquer perguntas que vocês tenham. Bom, então vamos abrir aqui, né? No chat só teve aquela pergunta que acho que você já respondeu, professor Marcos. Deixa eu achar aqui. Só um instantinho. Mas se quiser elaborar, né? Assim, então, algumas traduções de línguas antigas traduzidas realmente pode não ser tradução correta do que está escrito, né? Se quiser. O detalhe sobre um texto antigo é porque é diacrônico. Ele é de outra época. Então, o que aquilo significava naquela época? Nós temos certeza do que aquilo significava naquela época? Eu tenho muitos registros disso ou não? Alguém pode ter interpretado erroneamente uma expressão que não é mais usada nessa língua. Se for traduzir de uma língua morta, então, a coisa fica ainda mais distante, ainda mais difícil. Então, algo pode ser uma figura de linguagem daquela época e que se perdeu com o tempo, que nós não sabemos. Eu próprio já descobri que cometi equívocos ao traduzir, por exemplo, um texto que era de um inglês mais antigo e ele tinha uma expressão em inglês que não é mais usada e eu pensei que fosse literal, mas não era. Por isso que é interessante ter revisores. A mesma coisa. Gente, eu já traduzi errado do português para o inglês porque eu entendi errado o português. Eu não percebi que uma coisa era uma expressão figurada naquele contexto, porque o literal fazia sentido, já me aconteceu. Então, esses equívocos de tradução podem sempre acontecer.
E a tradução pode ser mais adequada ou menos, como eu não falei, por exemplo, do caso daquela tradução do livro que era quase ao pé da letra. Por que ela escolheu fazer isso? Depende. Essa tradutora, o estilo dela é sempre assim. Não. Ela traduziu, poucos anos antes, outro livro da mesma autora para a mesma editora. E ela fez o oposto extremo. Em Wilderness Tips, com outra obra, esqueci o título que ele teve no Brasil. Empresa de marketing escolhe que título o livro terá no outro país. Não é necessariamente uma tradução do título. Interessante observar a língua em uso com linguística corpus. Obrigado, que bom que você gostou, Helenice. Alguns cursos de inglês utilizam essa forma de cópia para as aulas deles? Sim, hoje em dia isso está cada vez mais comum. Livros didáticos usam cada vez mais. O exemplo que eu estava explicando, a outra obra, ela adaptou tudo. Ela chegou num extremo que causou espanto. Acho até que foi por isso, talvez, por reclamações à editora, que ela passou a traduzir tudo ao pé da letra. Porque no outro livro, tinha palavra que ela nem traduzia. Quando dizia que as pessoas... Um personagem entrou no lugar usando um dinner jacket. Aí eu, gente, por que não falou paletó? Por que deixou dinner jacket em inglês? Mas deixou. Só que no outro ela traduziu demais. Ela adaptou muito. Por exemplo, o exemplo clássico do Wilderness Tips foi que tinha uma prom night, formatura de ensino médio, de high school, no Canadá, em inglês. Aconteceu então de fazer os cartazes. To the dance floor. Get to the rhythm. Eu diria, talvez, algo como bora dançar, né? Algo por aí, né? Só que ela escolheu traduzir os cartazes da escola em Toronto assim: forró e arrasta-pé. Isso causou uma certa comoção entre os leitores. Falou, tenho certeza que a escritora canadense não colocou nos cartazes da escola forró e arrasta-pé. Ela usou a domesticação num nível extremo. Talvez, para falar sobre uma outra coisa, isso fosse adequado. Não, só quis dizer que era algo informal. Mas aquela coisa, o leitor sabe que é uma história ocorrida numa cidade canadense. Então colocar ritmos brasileiros não faria sentido. Mas se dissesse todo mundo dançando, ok, não tem que colocar literalmente para o ritmo, para a pista de dança. É verdade, coloque algo que você usaria em um enfeite da escola para uma festa de formatura. Seria melhor. Ou até nem diga cartazes, substitua por foram fazendo os enfeites para colocar na parede. Você pode omitir algo se aquilo foi específico demais da cultura e não fez sentido na tradução. Então isso depende do seu propósito. Estou traduzindo para quê? Para quem? E o corpus vai mostrar isso? O corpus vai mostrar isso. Especialmente se você usar a ferramenta do alinhamento. Com que frequência apareceu, por exemplo, a expressão dance floor? É possível que em inglês tenha 8 vezes e em português nenhuma. Aí eu vou no alinhador para ver o que aconteceu nisso. E se eu estiver dando aula de tradução, que eu estou falando, gente, dando aula da língua, eu vou só olhar o que é frequente em cada língua, como uma coisa é usada em cada língua, em um determinado assunto, em uma determinada época. Então, vocês vão ver que, por exemplo, em um determinado lugar ou em um assunto, uma expressão é frequente e outra não é. O que eu uso mais, por favor ou por obséquio? Eu vou verificar que em português geral, num corpus oral, por obséquio vai aparecer pouquíssimo, e por favor aparece muito. Mas e se eu pegar, por exemplo, apenas textos escritos formais do século XIX? O por obséquio talvez apareça muito mais. Como é feito esse estudo na tradução de filmes e séries? Acredito que seja usado outro método. Olha, esse método é um dos usados. Eu próprio analiso muito legendas de filmes e transcrições de dublagens também. Comparamos no corpus também. É um dos modos mais comuns. Há quem, em vez disso, faça uma análise diferente. Observa apenas aspectos técnicos da legendagem. Eu tenho algumas pesquisas nessa área, quem quiser eu posso indicar algumas também. Ok? Professor Marcos, eu teria na verdade, nem uma pergunta, mas é mais uma sugestão de indicar alguns alguns corpora gratuitos, né, que o pessoal poderia pesquisar na internet sem precisar de pagar nada, só fazer um registro, que eu sei que existem alguns, né? Pois é, o principal que eu tenho gostado muito, especialmente para quem quer gêneros escritos, está sendo o Lingui mesmo. Só que fora isso, eu encontro poucos corpora gratuitos e mesmo esses têm que pedir de solicitação. O grupo Lael, por exemplo, da PUC de São Paulo, eles têm.
mas você tem que escrever para a PUC de São Paulo, solicitar o acesso e dizer por quê. Aí eles liberam o corpus para você. Não é uma coisa aberta de cara. Então, assim, um corpus amplamente aberto e extenso da língua, gratuito, eu nunca vi nenhum. O que eu vejo, às vezes, são alguns pequenos. Por isso que eu recomendo usar o próprio Google ou o Lingui, na maior parte das vezes, porque é o que você pega rápido, só porque deu vontade de instalo e vai lá e olha. Aí você nem precisa de um software concordanciador. Você já verifica algo. Mas outra coisa que você pode fazer é pedir para os seus alunos juntarem seus textos prediletos. E você compila um corpus na sala de aula com seus alunos maior e começa a usá-lo com referência. Isso é o que eu tenho feito. Eles vão pegando blogs na internet, marca, dá um Ctrl A no teclado, Ctrl C e vai. E vão salvando tudo aquilo em TXT no bloco de notas e vão guardando. E colocando referências de onde tirou aquilo, que estilo aquilo é, para poder fazer o subcorpora. Então, eu tenho pedido para alunos, junto comigo, compilando corpora pequenos, que já dão dicas de como a língua funciona. É melhor do que ter que depender de comprar um desses corpora. Infelizmente, os grandes são todos pagos. As formas de conversa informal que alguns americanos usam, você vê isso como dificuldade de comunicação para alguém que está aprendendo a língua? O problema é a falta de referências sobre isso nas salas de aula. Mas eu vejo que livros didáticos mais recentes incluem vários corpora orais como referências. Cada vez mais expressões coloquiais vêm entrando nos livros didáticos. Não só em inglês. Quando dei aula de português para estrangeiros, tinha expressões coloquiais do português que eu nem sabia qual era a origem. E apareceram ali com explicação, com que região usa aquilo mais, eu achei muito interessante. E aquilo vai dando um. Eles tinham, então, corpora em português. Existem corpora especificamente orais que você pode usar, pagos. Do português, pelo menos, teve esse que era barato, o Coral Brasil. É um livro que não é tão caro assim. Você pode procurar. Vou deixar aqui dentro do chat o nome dele para vocês. Coral Brasil, escrito desse jeito, C maiúsculo, hífen, Oral Brasil. Você encontra ele à venda, é um preço comum de um livro, como um livro didático. E ele vem com esse DVD-ROM junto. Você vai ter que ter algum computador que ainda tenha um drive de DVD, ou ao comprar o livro, solicite depois para a editora, fala, estou com um livro comprado, quero, por favor, um link para eu baixar o corpus. Mas aí prepara, que você vai baixar 6 GB de TXT. Isso é muita coisa. Esse corpus não é de dimensão pequena, no fim das contas. Ele é grande. Ele vai dar o português oral. E é uma referência muito boa para quem dá aula de português para estrangeiros. O que é o não usado na língua, em vez de o que eu acredito que é o não mais usado pela minha intuição de falante nativo. Isso não é um dado concreto. É melhor usar uma referência dessas. Aí do inglês, se sua escola tiver como comprar, por exemplo, um Collins Schofield, ou um Brown Corpus, ou o acesso do BNC, British National Corpus, aí tudo bem. Se não tiver acesso, trabalhem, por exemplo, com romances narrados em primeira pessoa, que tem muita primeira pessoa narrando. Um autor como Stephen King, por exemplo, escreve tudo narrado em primeira pessoa com inglês coloquial. Ele tem poucas coisas em inglês padrão. Não deixa de ser um exemplo interessante. Dificilmente ele vai colocar alguém escrevendo I don't know. Aparece o tal de Dunno, D-U-N-N-O. E isso alguém que está aprendendo vai achar difícil. O professor ajuda. Usem esses textos também para poder ajudar. Não se baseiem só no áudio. Isso é uma dica que eu dou também. Pode parecer uma pergunta idiota, mas sou leiga no assunto. Então, por que sempre parece haver discordância entre legenda e dublagem? Por necessidade da tradução audiovisual. Você muitas vezes precisa condensar algo, então, para poder caber, precisa escolher um termo que não vai dar problema de censura, porque a empresa de legendagem ou de dublagem quer aquilo, vai ter que encaixar no movimento labial, no caso da dublagem, tem tudo isso. E muitas vezes é a pessoa que acha que está errado que está equivocada. Aquilo, na verdade, é o que quer dizer. Nem sempre a tradução ao pé da letra é o significado correto daquilo. Então, isso pode acontecer também. Cuidado, tá? Acontece muito hipercorreção. Achar que está errado e, na verdade, estava bem adequado. Isso acontece muito. Tem casos de equívocos. Legendas feitas por fãs são cheias de equívocos. Infelizmente, Netflix está cheio de legenda feita por fã. Eles pegam na cara mais dura do mundo. Uma Amazon Prime, eu noto que não. As legendas são bem profissionais.
mas tem elemento de censura, tem um monte de coisa. Então, tudo isso leva à companhia de marketing. Por que o título foi diferente? O tradutor não escolhe o título. Uma editora de um livro ou uma distribuidora de um filme vai te dar, em inglês, no original, 10 títulos diferentes, para você escolher um e traduzir, ou sugerir outro. Isso acontece muito. Vai depender do marketing. E na hora de traduzir, você vai ter que levar isso em conta também. A empresa já vai te falar, tudo que for disso, você vai traduzir assim, por questões de marketing. Realmente vende mais desse jeito. Então é o que acontece. Pessoal, acho que nós acabamos o tempo agora. Sinto muito. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta, mais alguma manifestação? Qualquer coisa, gente, tá aí meu e-mail. Fiquem à vontade para mandar mensagem, tá? Eu respondo o mais breve possível. Então, pessoal, eu gostaria de, em nome da organização Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, agradecer ao professor Marcos, né, a ótima apresentação que ele deu para a gente, né, vários recursos interessantíssimos que a gente pode utilizar, né, e deixar as palavras finais para o professor, né, quiser fazer alguma consideração, né. Não, vai ser só mesmo. Teve uma outra pergunta que eu acho que não tem muito a ver. Inglês britânico e norte-americano, diferenças. Você pode olhar num corpus o que aparece, mas as diferenças não são tão significativas. Uma ou outra palavra, um ou outro vocábulo, detalhes mais de pronúncia também, sotaque. É como falar qual a diferença entre o português de Minas Gerais e o português de São Paulo. Tem diferença? Tem. São variantes da língua e você pode usar corpora específicos. Você pode fazer um corpus de São Paulo e contrastar com um corpus de Minas Gerais e falar. Ou um do Brasil, amplo, e um de Portugal. Mas dentro da Inglaterra, cada cidade tem um estilo da língua. Dentro dos Estados Unidos também. Então não é só dos países, é de região. Toda língua é assim. Então no Brasil também, gente, eu moro em São João del Rei. Eu morei muito tempo também em Viçosa e em Belo Horizonte. As 3 cidades são em Minas. E tem variantes bem diferentes do português em cada uma delas. Em inglês, a mesma coisa. Todos os lugares onde eu estive de língua inglesa muda. Eu já morei em cidade vizinha, no mesmo estado dos Estados Unidos, em que o inglês mudava um bocado de uma cidade para outra. E uma cidade era do lado da outra. Então isso acontece, é normal. Mas tem uma forma padrão, ensinada na escola, que unifica o país. Então você pode focar nisso, que vai ser uma boa dica. Pessoal, agora deu tempo mesmo, vou ter que ir. Muito obrigado a todos vocês pelo convite e também pela presença de todos. Qualquer coisa, é só mandar mensagens para esse meu e-mail. Estou à disposição. Tá certo. Mais uma vez a gente agradece ao professor Marcos. Eu vou aqui então interromper aqui a gravação do evento. E só um último recado, pessoal.